máscaras, usar ou não usar, né? Estamos vivendo em tempos muito mais do que líquidos, tempos gasosos talvez, tempos de pandemia. E agora, segundo também o Ministério da Saúde, todos nós estamos orientados, né, fomos orientados a usar as máscaras de proteção. E existe a máscara mais adequada, aquela que de fato protege muito mais, porque ela tem os filtros, ela filtra todas as gotículas que possam penetrar, né? E temos acesso caso precisemos ter contato um pouco mais próximo com alguém, ao sair de casa, se necessitarmos e etc. Né? Aqueles que de repente não conseguem ficar em casa por conta de trabalho e tudo mais. E essa questão do uso das máscaras, consequentemente, me fez refletir sobre a questão da vaidade em relação a algumas culturas. E vamos pegar especificamente a cultura brasileira, né? Alguns aspectos da nossa cultura brasileira, que hora ou outra sofre e sofreu, né, influências, obviamente, de outras culturas. Mas vamos pensar na vaidade, muitas vezes até em excesso, mas a grande preocupação com a autoimagem dos sujeitos sociais, seja homem, mulher, criança, adulto. É fato que nossa sociedade, mundo, e pensando no Brasil especificamente, agora vamos localizar essa conversa, a vaidade em questão da aparência, a preocupação com a autoimagem, com a aparência, com a beleza em si, com o corpo, com a roupa, né, o vestuário, a maquiagem, cabelos, cuidados com pele, ou seja, os cuidados com a imagem, a estética em si, sempre foi algo muito importante em nossa cultura. E agora, uma máscara, né? Algo aqui tapando essa região, e não só máscara, em alguns momentos também o uso de luvas, em outros momentos uma proteção até maior. Como fica a vaidade desses homens e mulheres, dessas pessoas em nossa sociedade? Interessante pensar no instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, a neurociência vai explicar bastante isso por conta dos nossos campos mentais, digamos assim, por N questões que a própria história lá dos homens e mulheres pré-históricos, né, por conta do nosso cérebro lá primitivo, isso já é bem explicado. Mas nós temos um instinto primitivo de sobrevivência, né? Então nós já temos esse ímpeto da sobrevivência, de nos protegermos, e quando percebemos as condições atuais ao ponto de correr risco de morte, correr o risco de perder a vida, de ficar doente gravemente, ou mesmo fazer mal para o próximo, né? Muitas pessoas, que bom, pensam também no próximo. Aí parece que a vaidade é deixada de lado. E isso é extremamente importante. Que bom. Agora, é fato que nem todas as pessoas pensam assim, nem todas as pessoas talvez tenham esse insight. Tem uma teoria dentro do estudo do comportamento do cliente ou do consumidor, dentro das minhas aulas de marketing, de estudo de consumidores, enfim, que eu gosto muito de trabalhar, que é uma teoria emprestada, inclusive, da psicologia mais psicanalítica, que tem inspirado até na teoria do espelho de Lacan. E ela trabalha com os eus, né? E a gente costuma falar que tem vários eus. E pensando na aplicabilidade desses eus, no quesito de analisar o cliente, e agora vamos analisar a vaidade humana, talvez pensando assim, dentro desse contexto que eu coloquei das máscaras de proteção e etc., que já estão sendo cada vez mais utilizadas, que é uma maneira de se adaptar à questão dessa vaidade, né? Então, tem máscaras aí de várias estampas e tudo mais. Mas pensando nisso, como que funcionaria, né? Tem vários tipos de eus nessa teoria. Mas eu gosto de trabalhar com os alunos, e isso é muito útil dentro da análise dos clientes, com 3 principais eus. Um eu real, um eu ideal e um eu social.
De novo, o meu real, o meu ideal e o meu social. O eu real é aquele que eu sinto que sou. É aquele que de fato eu sou dentro de casa, né? Que muitas vezes eu não mostro para ninguém. Então é como eu sou mesmo, como eu me sinto de fato, com todas as minhas fragilidades e potencialidades, aspectos físicos, psicológicos, emocionais, etc, né? O eu ideal é como eu gostaria de ser, de me ver, de me sentir. Então é o que eu idealizo. E esse ideal muitas vezes ele é modelado, ele é construído por N referências que nós temos, seja por meio da mídia, por familiares, pessoas à nossa volta de trabalho, pessoas que nós admiramos ou idealizamos em relação a corpo, estética também. Né? Por isso que a mídia influencia muito nesse quesito. Mídias de todos os tipos, inclusive a internet. E os youtubers de plantão também. Né? E o eu social seria aquele eu que é a maneira como eu gostaria e acho e sinto que as pessoas me percebem. Então, olha, eu construo, não é nem o real, nem o ideal, mas é uma manipulação, uma construção, uma fachada social, digamos, aceitável dentro da tribo que eu vivo, dentro do grupo social que eu convivo. Né? E então, onde eu me identifico com pessoas parecidas, onde que se vestem de modo parecido, que se falam de modo parecido, que estudam coisas parecidas, que praticam coisas parecidas, escrevem, postam coisas parecidas, enfim, pensam parecido. Ou não, né? Mas que de alguma maneira eu tento me encaixar. E aí existe uma fachada. Então tem coisas ali que eu faço, eu uso, eu aplico e talvez eu não me sinta bem com aquilo. Mas socialmente sinto, entendo que é aceitável, é necessário, é civilizado, é o esperado pelos outros. Então é a imagem que o outro tem de mim, a imagem, né, ou o que eu penso que o outro espera de mim. Eu real é aquilo que eu sou de fato. Eu ideal como eu gostaria de ser. E o eu social como eu acho, eu penso que o outro me vê. Né? Aquele que eu gostaria de ser, naturalmente está correlacionado com como eu gostaria que o outro me visse também, de alguma forma. Esses três eus, o ideal seria que todos nós, de alguma maneira, conseguíssemos alinhá-los, que aquilo que eu me sinto, que é o meu eu real, fosse muito parecido, muito próximo com aquilo que eu idealizo, então tá quase ali, e muito parecido, muito próximo com aquilo que os outros me percebem da minha pessoa, como os outros me veem, os feedbacks que eu tenho e como eu sinto isso. Então isso seria fantástico, só que quase impossível, né? Porque somos todos seres humanos, não somos robôs, temos nossos altos e baixos, temos as influências e tem um outro ponto muito importante que até esse canal tem como foco. Vivemos em tempos líquidos que as coisas mudam frequentemente, constantemente, muito rápido. E em tempos, por exemplo, pandemia, mudamos a vida completamente de uma hora para outra, de um dia para o outro praticamente. Algumas pessoas mudaram assim suas rotinas de um dia para o outro, né? Não semanas, dias, né? E aí como é que fica, né, para você ter esse planejamento e manter alinhado todos esses eus? Não é muito difícil. Então tomar esta consciência, fazer esta reflexão dos nossos três eus, pelo menos nos ajuda a olhar um pouco mais para nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, seres humanos, passíveis de erro, de acerto, melhorar a nossa autoestima, melhorar a nossa autoimagem, melhorar o nosso autoconceito, como a gente se percebe, melhorar os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos e também a maneira como nós vemos o outro. Nos ajuda, inclusive, a parar de julgar um pouco, sabe? Evitar o julgamento. Nos ajuda, inclusive, a ter mais empatia com o próximo. Nos ajuda, inclusive, a
nos colocarmos mais no lugar do outro, a gerar uma maior sintonia com o outro. E em tempos de, não só em tempos líquidos, mas em tempos de crise sanitária e, consequentemente, econômica, em tempos de pandemia que nós estamos vivendo, eis que surge uma grande oportunidade para rever alguns conceitos pessoais e principalmente sociais. E é o que eu desejo aqui para vocês em relação a essa conversa, essa reflexão. Usar ou não usar a máscara? Não só a máscara de proteção em relação à pandemia, mas essas máscaras sociais. Usar ou não essas máscaras virtuais, essas máscaras presenciais, essas máscaras em vários grupos sociais que vivemos? Não está na hora de escolher melhor as máscaras que usamos? Se for para usar máscara, gente, que seja a máscara para se proteger em relação a uma doença, por exemplo, o coronavírus. E repensar o uso dessas máscaras que muitas vezes sociais que construímos para colocar uma fachada, construir uma imagem, que não é aquilo que nos faz felizes. Então pense sobre isso, ok? Espero que essa reflexão seja útil para você. Quero saber o que você pensa sobre isso, o que você acha, faça seus comentários. Se gostou, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos!